Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, mais uma apresentação para o Tech Encontro de 2020, nesse ano que a gente está completando 5 anos de existência e fazendo uma lembrança de cada um dos anos, cada uma das atividades que a gente realizou. A gente tem um curso em 3 módulos apresentado pela professora Luana Chagas, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais do NUPEDEM, que é o grupo de pesquisa que tem diversas ações, que é um núcleo da Universidade Federal Fluminense, coordenado pela professora Priscila Bonfim. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada, Daniel. Prazer estar aqui com vocês, né? Conhecendo mais um pouco do trabalho de um campus do interior. Isso é muito legal, né? Eu acho que a parceria realmente alavanca a universidade. Então, muito obrigada pelo convite. E a gente está bem feliz, a Luana está aqui também, né? A Luana Chagas, e vai ser muito bacana conversar um pouquinho com vocês sobre o NUPEDEM, né? O NUPEDEM é um núcleo de pesquisa, ensino, divulgação, extensão e neurociências, que foi criado há 4 anos atrás, né? Dia 1º de novembro de 2016, então a gente está nascendo aí, começando a andar com mais desenvoltura agora. E ele surgiu a partir da necessidade de se divulgar a ciência com criatividade e estabelecendo parcerias, né? Que é o que a gente pretende estar fazendo aqui com vocês hoje. Esse núcleo, ele é coordenado por mim, né? A Luana Chagas é uma das subcoordenadoras do núcleo, assim como a Poliana Capucho, a Thalita Mazola, a Bruna Teixeira, a Liana Portugal. E a gente também tem a Júlia Rifaldi na divisão de ensino no nosso canal do YouTube. Então é um núcleo assim, bastante grande, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que a gente organizou e quais são as estratégias para que a gente possa divulgar a ciência com criatividade, né? Esse núcleo está sediado no Departamento de Neurobiologia, né, aqui da UF, do Instituto de Biologia aqui em Niterói, e também faz parte do programa de pós-graduação em Neurociências aqui da UF. Bom, então a gente nasceu em novembro de 2016, né, com esse objetivo de comunicar, né, publicamente a ciência e popularizar a ciência de modo que ela pudesse chegar nas mãos de todo e qualquer cidadão, porque a ciência produzida na universidade, nas instituições federais de ensino e de pesquisa, elas nada mais são do que a devolução à sociedade daquilo que é produzido, né, dentro do nosso ambiente acadêmico, institucional de pesquisa, e a gente hoje temos, né, a graça de contar como grandes parceiros o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Neuromodulação, INCT, NIM, e a Rede FAPERJ de Pesquisa em Neuroinflamação, da qual a gente também faz parte, né? O NUPEDEM, ele surgiu, né, porque a gente pensava assim, bom, como é que a sociedade vê o cientista, né? Então, o cientista, para a maior parte das pessoas, é aquele indivíduo diferente, um indivíduo que gosta de umas coisas inusitadas, né, e que fala geralmente uma linguagem que as pessoas não conseguem entender. Então, na verdade, a gente quis aproximar a ciência, né, o cientista, a figura do cientista, da população, que sempre olhava para a gente com um olhar mais assustado, né, mais temeroso do que podia estar acontecendo ali, quando a gente tentava popularizar de alguma forma a ciência, mas entendemos hoje, né, depois de muitos anos de experiência, apesar do NUPEDEM ter 4 anos só de existência, eu tenho mais de 10 anos aí de divulgação, entender que a linguagem ela tem que ser uma linguagem realmente apropriada para que as pessoas entendam aquilo que a gente está querendo transmitir para elas, né? Porque as pessoas não têm o background, o domínio científico, né, da literatura e tudo mais, que a gente tem esse tipo de preparo, obviamente, né? Então, o que acontecia? A gente acabava assustando um pouco aquele que é mais desesperado, porque os termos técnicos, os jargões, o peso com que a informação era passada, deixava as pessoas um pouco apavoradas. Então, a gente precisava aproximar a ciência para que o cidadão entenda que aquilo que a gente produz, na verdade, o maior beneficiado é ele próprio, né? É a sociedade, a comunidade de uma forma geral. E aí, a gente queria, na verdade, então fazer esse caminho inverso, trazer o desesperado para perto da gente, para que ele pudesse entender como é que essa dinâmica funciona, dessa devolução que a gente faz para a sociedade daquilo que a gente recebe dela, no que diz respeito ao investimento, né, em ciência, tecnologia, educação e inovação, com verbas e... Priscila, Oi. Só aproveitar para comentar uma coisa e chamar a Luana para essa conversa, porque o nosso Tech Grupo ele tem exatamente esse mesmo intuito,
que é de aproximar a academia da comunidade, levar benefícios da universidade pública para a população, para os professores, para os alunos. E é exatamente por isso que a gente tem, a partir do contato no catálogo de tecnologias sociais da Universidade Federal Fluminense e a partir do contato com a Luana, que no nosso minicurso eu comento que foi um contato a partir de uma palestra. Então, a Luana ministrou uma palestra num evento, eu assisti e participei como ouvinte desse evento, entrei em contato com ela e, a partir daí, esse contato que trouxe tanto a apresentação da Luana quanto agora a apresentação desse grupo, que certamente tem características diferentes das nossas em relação à localização, ao tamanho do grupo, a possibilidade de crescimento por estar num grande centro, mas tem muita semelhança numa tentativa muito grande de aproximar o trabalho da academia, que apesar das normas, de todo a necessidade de documentação, de burocracia, de um passo a passo muito regrado, a gente fica se esforçando para, através dos projetos, chegar na comunidade e, de fato, beneficiar o professor, beneficiar a comunidade. Eu queria que você comentasse um pouco, Luana, você que já tem um pouco dessa visão a respeito de quais são as ações do TEC, quais são as ações do NUPEDEM, para que a gente mostre para as pessoas que o convite ao NUPEDEM para apresentar, e que nos deixa muito feliz, é para demonstrar uma oportunidade que serve para a gente do TEC como uma parceria e para o NUPEDEM com certeza também, mas principalmente como uma possibilidade de crescimento, uma nova porta de mestrado, uma nova porta de doutorado, uma porta de pesquisa, uma porta de dedicação dos talentos do interior em áreas que vocês trabalham, que são muito interessantes e muito apaixonantes, inclusive. Eu acho super interessante a questão da proposta e de como os grupos têm surgido nesse sentido de aproximar a sociedade, de levar o conhecimento para a comunidade, né? E assim, é dessa maneira, né? A gente não sabe como que vai ocorrer esse esbarrão, né? Esses encontros, essas possibilidades, né? Não são tantos grupos assim, né? Não é algo que está em um momento de expansão, né? A necessidade, a demanda sempre foi muito grande, né? Mas há muitas barreiras, ainda há algumas dificuldades, assim, é sempre um desafio estabelecer essa comunicação. Aproveitando isso, eu queria pontuar uma experiência pessoal minha em relação ao papel do cientista em fazer esse duplo papel, né, da ciência e da comunicação com a sociedade, como que isso é extremamente desafiador e como é importante o engajamento de professores e pesquisadores daqueles que estão em construção, né, fazendo já uma ponte, né, nessa questão do mestrado e do doutorado, como que o professor e pesquisador que está estabelecendo um grupo, que já está fazendo extensão, né? Como que é importante ele engajar, ele motivar os alunos a se interessarem por essa área e a aprenderem, a se desenvolverem, porque isso é um desafio. Fazer essa tradução, né? Modificar a linguagem que a gente está habituado o tempo todo, a nível de pesquisa ou a nível educacional, a nível de ciência, e fazer aquilo algo tragável, algo mastigável, algo compreensível, é difícil, é muito difícil. A gente é um rompimento de barreira e é uma desconstrução do próprio cientista, né? No sentido de promover essa ponte, né? E no quesito do desesperado, né, que a Priscila colocou na apresentação, é o nosso papel na ciência, como professores, como cientistas, como pesquisadores, fazer com que o desesperado não desista de obter aquele conhecimento, né? Porque é o que acontece, é o normal, é o comum, as pessoas se desinteressarem, né? Ou as pessoas entenderem que é apenas importante o resultado e não o processo, sendo que o processo demanda tanto trabalho, o processo é tão importante da construção da ciência, da pesquisa, do conhecimento, dos trabalhos dentro da universidade, etc., que eles não podem. É o que a gente tem, o nosso objetivo, né, a nossa proposta é fazer com que eles não desistam
esse conhecimento pode ser alcançado, palpável a eles, que eles podem participar na construção disso, inclusive, né? E fazer essa interação, né, entre os grupos que têm um objetivo em comum, né, acaba sendo extremamente importante para amplificar esse processo, né, no país todo, na verdade, né. E a ciência, nem a extensão, ela se constrói sozinha, né. A Priscila tem frases muito importantes em relação a isso. A Priscila tem umas frases ótimas, que a gente não faz as coisas sozinho, assim, né. A gente precisa muito que a comunidade participe dos projetos, inclusive, se disponha a opinar, se veja aberta e se veja como parte do processo de construção. Isso é fundamental e só assim a gente consegue, de fato, traduzir a ciência pura para uma ciência aplicada, para uma ciência útil para o cotidiano e para o dia a dia das pessoas. Eu costumo dizer que a ciência não pode ser feita para a gente. A ciência tem que ser feita para todos, né? Porque a pessoa que está na comunidade, que não é um cientista como nós, não vai parar para ler um artigo científico em inglês cheio de termos, né? Então, a nossa função é educar a sociedade, mas não como se o indivíduo fosse uma tábula rasa, né? Que você vai desenhar e escrever e contar uma história ali, mas aproveitando aquilo de conhecimento que a pessoa já traz com ela, porque todo mundo traz, né? Algum nível de conhecimento. E discutir, refletir criticamente sobre aquilo é muito importante, né? E aí é a função do cientista, de troca, né? De uma parceria com a comunidade, como você está falando, trazer a comunidade para perto da gente, entendendo que somos um só, né? E que a partir do momento que a gente desenvolve a ciência, a tecnologia, a educação, né, estimulando a extensão universitária, a gente também tem uma formação de recursos humanos de outra natureza, de outra qualidade, né? Porque a gente forma pessoas que vão estar preocupadas em olhar para as necessidades, para a demanda social. E como é que a gente, dentro da universidade, dentro dos centros de pesquisa, a gente pode contribuir com o desenvolvimento dela. Eu acho que esse olhar, essa percepção é muito importante, como a Luana falou, né? Desse engajamento que é necessário, desde a graduação ao aluno da pós-graduação. Esse engajamento é fundamental, porque burila o olhar, né? E a gente consegue se afinar com as necessidades da comunidade também, né? Isso mesmo. É um aprendizado, né? A gente acaba aprendendo a comunicar. Isso aí tem que ser ensinado. A gente não é nato, a gente tem que praticar, a gente tem que aprender e estar exposto a essa situação de ter que divulgar a ciência numa linguagem acessível para a gente conseguir. Isso é papel do cientista também, pesquisador e professor. Com certeza, com toda certeza. Muito bem pontuado, Luana. Então, vamos lá. E aí, a gente teve que aprender a lidar com a nossa própria frustração, né? Porque a gente tem que considerar, que era uma coisa que eu ia falar ali atrás, mas eu guardei para cá, que a ciência ela não vai ter o mesmo valor para o outro que tem para a gente, né? Isso é uma coisa pessoal e intransferível. E culturalmente, nem todos nós fomos educados para contemplar a ciência, né? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que culturalmente a gente não foi estimulado a isso, né? A gente acaba se descobrindo cientista ao longo do tempo, à medida que a gente vai enveredando pela nossa formação, escolhendo o nosso caminho, mas não é uma coisa que a gente tenha um estímulo, pelo menos na minha geração não foi assim, né? Hoje a gente estimula muito mais as crianças a terem um pensamento científico, um pensamento mais reflexivo, né? Tentando entender os processos, do que entregar uma encomenda pronta, né? Então, acho que isso a gente precisa lidar quando a gente trabalha com essa, como a gente sempre diz, né? Associando esse tripé da universidade, a pesquisa, o ensino e a extensão. E agora também a inovação aí no meio disso tudo, né? E aí, como é que a gente atinge, então, o desesperado? Porque quem gosta de ciência sempre vai estar atraído para aquilo, né? Para aquele movimento que a gente chegar em algum lugar para levar. Mas e o desesperado? Então, a gente precisa estudar. E foi isso que a gente fez no NUPEDEM. Qual seria a melhor maneira de transmitir a ciência de uma maneira criativa, divertida e que fosse eficaz? E qual público a gente queria atingir, né? Porque a gente tem que pensar, e aí como neurocientista a gente pensa assim, na criatividade, na questão da curiosidade que a gente tem desde criança,
né? Porque um bebê, quando nasce, ele tem a curiosidade de explorar o mundo, né? Ele vai colocando tudo na boca, ele vai tocando, ele vai interagindo e vai aprendendo. E a gente decidiu fazer a mesma coisa. Então, vamos brincar com a comunidade, vamos trocar experiências e vamos ver quais são as necessidades dessa comunidade para a gente conseguir amadurecer essa relação. Mas essa coisa do público é uma coisa importante, porque quando a gente foi pensar nas nossas atividades, nós temos muitas atividades, muitos ramos dentro do núcleo, a gente teve que considerar qual é o público-alvo. Então, quem que a gente queria atingir na pesquisa, no ensino, na divulgação, na extensão e na inovação, ou seja, na produção de tecnologia social, de materiais interativos que pudessem ter cunho pedagógico, né, para dar esse suporte, como você estava falando, Daniel, para a escola, para o desenvolvimento social. Então, a gente procurou englobar dentro das nossas atividades o máximo, né, de faixa etária e de público, criança, adolescente, educadores, público geral, demandados, né, para essas atividades que a gente setorizou dessa maneira. Né? Porque não adianta você fazer um evento, por exemplo, para um tipo de público e botar lá, público geral. Não vai funcionar, porque o público que você está esperando, ele tem que ter um escopo, você tem que ter uma meta do que você está querendo ofertar e do que você está querendo trocar. E o que você vai trocar com uma criança, a linguagem é diferente do que você vai fazer com um educador, né? E vice-versa. E aí, a gente organizou o núcleo, né, com uma coordenação geral, né? Então, você pode ver aqui que é uma pirâmide que ela não ela é uma pirâmide diferente, né? Então a gente tem um fluxo aqui, a gente não tem uma base para um ápice onde a coordenação está ali reinando, não, a gente tem uma interação bastante eficaz e comunicativa entre a gente, e a gente então compreende dentro do NUPEDEM a formação de recursos humanos, né? A área de pesquisa, inovação, ensino, palestras, cursos e eventos entrando na extensão universitária, produção de conteúdo, né? A gente também coordena, junto com a FRJ, uma Olimpíada Brasileira de Neurociências para graduandos, e tudo isso, na verdade, tem como objetivo promover a popularização da ciência, né? Então, assim, todas essas áreas, embora a gente tenha essas subdivisões dentro do núcleo, todas elas se conectam e conversam para que a gente possa progredir conjuntamente, né? E, obviamente, estabelecendo também parcerias. E aí, como eu disse para você, Daniel, antes da gente começar, né, oficialmente aqui a nossa conversa, a gente tem uma equipe grande, somos hoje no núcleo 40 pessoas, e eu conto com a parceria, né, da Luana, que está aqui com a gente hoje, da Poliana Capucho, da Bruna Teixeira, Thalita Maza, Liliana Portugal e a Júlia Rifaldi. Então, elas têm tarefas, né, que a gente trabalha conjuntamente, que vão desde a captação de recursos humanos, vão desde a produção de materiais, as subcoordenações todas, cada uma subcoordena uma área. Então, a Bruna, por exemplo, subcoordena a área de mídias e interatividade, a Luana é a parte de recursos humanos e ensino, a Poliana Capucho a parte de ensino, a Thalita também, assim como a Liana, a Júlia Rifaldi é a diretora do canal de Neurociências e Educação que a gente tem no YouTube, né? Então, a gente tem vários setores dentro do NUPEDEM. A Luana também coordena junto comigo o NUPEDEM Games, que é uma área de produção de jogos, né? E aí, como é que a gente começou? A gente ia à escola, né? A gente ia para a escola, convidada, ou batendo na porta mesmo, dizendo, olha, a gente queria fazer uma parceria com vocês. E é claro que quando a gente vai na escola, a gente não pode ter essa supremacia de achar que a gente vai chegar e vai ensinar para alguém que está num abismo entre a universidade, né, e a gente, e que não tem acesso a um monte de coisa. De jeito nenhum. A gente entra na escola querendo contribuir com essa escola no sentido do desenvolvimento de parceria mesmo, né? Então, assim, muitas vezes a gente foi convidado para ir para a escola para falar de desenvolvimento do cérebro, de plasticidade neural, que é a nossa área, né, de doutoramento, pós-doutoramento, de formação. E, incrivelmente, por exemplo, quando a gente entrava na escola, o assunto desgovernava completamente para a área de drogas de abuso. E aí é uma área que, querendo ou não, mesmo no ano de 2020,
a gente anda numa corda bamba, né? Porque como é que você fala disso numa área que está dentro de uma comunidade, de uma escola que você não sabe quem está ali te ouvindo e como atingir aquela pessoa no sentido da ciência, né? Sem atribuir juízo de valor, sem qualquer tipo de preconceito ou julgamento, né? E aí a gente começou a falar de drogas e começou a ver que, por exemplo, esse tema era um tema de uma necessidade, de uma demanda absurda, tanto para professores quanto para alunos, né? Porque a gente viu o despreparo dos professores para lidarem com esse tipo de assunto e a vontade deles e dos alunos de conhecerem um pouco mais e poder, de alguma forma, intervir e promover uma educação de qualidade que pudesse contar com esse tipo de conhecimento, né? E aí a gente começou a se aproximar da escola. E a gente começou a se aproximar através das mídias sociais, a gente começou a ter um olhar atento, a pensar em divulgar conteúdos, né? Em aproximar a universidade da escola mesmo, entendendo que apesar da gente estar em instituições, né, diferentes, todos estamos trabalhando em prol da educação e do desenvolvimento social, né? E aí a gente pensou, bom, como é que a gente pode trabalhar essa questão, essa temática, por exemplo, de drogas de abuso, dentro de uma escola, de maneira que não seja nem proibitiva e nem fiscalizatória. E aí veio a ideia de gamificar o aprendizado. Bom, e se a gente desenvolvesse um jogo? Ah, poxa, mas hoje em dia todo mundo está pensando em jogos virtuais, mas eu não posso pensar nisso, porque eu vou numa escola pública que não mal tem cadeira, mal tem suprimentos, né, básicos, e não vai ter internet, então eu não posso contar com isso. Vamos desenvolver então um jogo de tabuleiro que a gente possa levar conhecimentos da área das neurociências e que o estudante ele possa brincar, porque a criança ela gosta de brincar por natureza, né? Mas ao mesmo tempo que ela brinque, a gente esteja, enquanto pesquisador, enquanto professor, contribuindo ao desenvolvimento social, porque a gente está promovendo o aprendizado sobre a temática de drogas, à medida que a gente faça com que as pessoas discutam ciência e reflitam criticamente sobre as drogas, lícitas ou ilícitas, né? Para que possam fazer escolhas mais conscientes para as suas próprias vidas. Ou seja, sem dizer use ou não use, isso é bom ou isso é ruim, sem atribuir qualquer juízo de valor, mas dando a oportunidade de, ao conhecer o tema cientificamente, que as crianças pudessem escolher se usariam ou não, né? E por aí fazer suas escolhas de vida. E aí, nisso, a gente pensou em desenvolver uma tecnologia social aplicada à educação, né? Esse jogo de tabuleiro, ou seja, uma tecnologia social com baixo custo, alta aplicabilidade, que promovesse impacto social, que busque solucionar um problema social, porque a gente sabe que o problema das drogas é uma questão mundial, não é uma questão só do Brasil, mas é um dos grandes e assustadores problemas que levam à evasão escolar. E se eu tiro uma criança da escola, né, se a criança entra num ciclo de dependência química e evade a escola, quando ela evade a escola, ela leva com ela a chance, a probabilidade de um melhor desenvolvimento, né, de uma região socioeconômico, cultural e de desenvolvimento social como um todo. Então, como diz Correia, a gente buscava soluções estruturantes que permitissem um alcance dos objetivos desejados. E aí a gente desenvolveu o PANI, Encontre a Saída, que é um jogo de tabuleiro, onde a gente, então, pode discutir a temática sobre drogas de abuso. Então, é a pesquisa em prol da escola, em prol do desenvolvimento social. Lana, você quer falar um pouquinho do jogo que a gente desenvolveu? Posso falar um pouquinho, né? O jogo a gente teve, dentro desse contexto, né, esse objetivo, teve essa demanda das experiências, puxando o gancho porque a Priscila falou do público, né? Quando a gente vai desenvolver alguma proposta de divulgação ou de inovação, esse jogo ele se mostrou muito versátil em relação ao público e aplicabilidade, né? Ele tem uma faixa etária a partir dos 12 anos, né? E a gente conseguiu aplicar não só em escolas, no ensino médio, mas também na universidade o jogo. E a gente teve diversas experiências diferenciadas devido ao público-alvo, né?
Então, o tabuleiro, ele traz aqui a narrativa do jogo, né? Que, na verdade, a gente integra neurociências e o abuso de substâncias. A Priscila aí está apontando, assim, já para a estrutura relacionada a neurociências, onde os pinos, os personagens, eles partem de um neurônio, do corpo celular de um neurônio, né? E eles avançam no jogo através de regiões mielinizadas do axônio neuronal. E ao longo do tabuleiro traz também conceitos relacionados aos lobos e as estruturas, o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, e ao longo do jogo, ao longo do avançar, a gente consegue discutir o papel dessas estruturas, o papel do neurônio, tudo foi pensado, tudo foi calculado para a gente conseguir inserir a questão do conhecimento de uma maneira balanceada, né? Ali no canto do tabuleiro tem um corte diferente, um corte coronal ou sagital? Fiquei na dúvida agora. Sagital, um corte sagital, né? Mostrando estruturas mais profundas, né? Mais de outras regiões do cérebro. E é uma oportunidade que a gente dá de discutir, por exemplo, a função dessas estruturas e onde as drogas podem atuar. E à medida que os participantes vão avançando no jogo, eles recebem um grupo de dicas, eles vão avançando e eles conseguem fazer essa associação entre onde as drogas atuam também, e a gente consegue discutir. O jogo no tabuleiro conta com alguns pontos que a gente chama de pontos de recompensa, são os neurobônus, eles contribuem para o contexto colaborativo do jogo, né? Ele não é um jogo competitivo, e são cards que vão potencializar o avançar do jogo ou ainda com a colaboração no sentido de que um participante pode auxiliar outro participante a avançar no jogo. E a gente criou também a Casa da Overdose, que é um ponto de discussão, é um ponto que a gente para no jogo e dá abertura para se discutir o papel das substâncias químicas, o conceito de overdose. É importante destacar que não é uma casa de punição, porque o jogador ele fica uma rodada sem jogar, mas ele volta uma casa à frente no jogo. E nesse ponto de discussão a gente teve experiências muito interessantes, particularmente quando a gente fez a aplicação do jogo em público-alvo diferenciado, que foram os alunos de graduação, que quando a gente de forma até inesperada, né, abriu essa discussão, e quando a gente viu a discussão foi muito bem aceita. Os alunos eles interagiram bastante e eles trouxeram problemas que vão além das neurociências, além das substâncias de abuso no contexto biológico, neurobiológico. A gente teve discussões a nível social. Eu lembro de um aluno, né, que ele destacou, porque o nosso card, né, eu acho que a Priscila vai mostrar mais à frente, o card da overdose, ele diz, eu não lembro direito agora, mas você lembra, Priscila? Do que Fique uma rodada sem jogar, você precisa descansar e repensar as suas escolhas. E essa frase de repensar suas escolhas, naquele momento, recebeu um questionamento do aluno. E aí, esse questionamento foi o seguinte, professora, né, será que realmente é uma escolha você se submeter à questão de dependência química, de submeter a drogas de abuso? É uma escolha isso? Será que você não tem outras questões envolvidas? E aí a discussão se ampliou para outros contextos sociais, econômicos, etc. Então foi um aspecto muito interessante que brotou em relação à versatilidade e aplicabilidade desse jogo. Tem uma coisa, Luana, que é legal comentar, que vocês acabaram de dar o exemplo de algo que a gente conversa muito com os professores aqui da região, que é a utilização do recurso didático não como distração na sala de aula ou algo diferente na aula. É o uso contextualizado para exatamente influenciar essas discussões e, a partir desse engajamento, desse interesse dos alunos, você conseguir conduzir mais 1, 2, 3 semanas de discussão muito técnica, muito séria, porque esse aluno agora ficou curioso para saber mais informações, para entender melhor como esse processo funciona. Então, a cada um de vocês que é
professor ou futuro professor que está acompanhando esse vídeo, você consegue perceber um exemplo de algo que é facilmente adaptável para um monte de outras realidades, para um monte de outros professores de outras disciplinas, e que vai, naquele momento, gerar o interesse, gerar curiosidade, gerar engajamento e favorecer que você discuta de modo muito, muito sério durante algum tempo esse assunto. Muito legal esse exemplo. E aí, só complementando o que a Lu falou, e o nosso objetivo é que todos os grupos, né, a gente divide, por exemplo, uma classe de 30 alunos, né, em 6 grupos, de 5 pessoas, e eles representam um elemento do sistema nervoso, e todo mundo, o objetivo é que eles atinjam aqui o tronco cerebral e saiam do tabuleiro, né? Então, assim, não é, como a Luana falou, um jogo competitivo, é um jogo colaborativo e muito, muito interessante, porque, por exemplo, né, a gente criou personagens, que são os jogadores, né, para percorrerem esse percurso. Então, a gente tem aí o neurino, o astrócito, a mielina, a oligotéria, o chivan, a microglix e o ependimócito. Então, os alunos eles podem escolher quem eles querem representar. Então, a gente já cai aqui um outro tabu, que é das pessoas pensarem que no cérebro a gente só tem neurônio. Então, eles passam também a conhecer outros elementos, estruturas e células que a gente tem no sistema nervoso. Então, é um outro caminho também que oportuniza o aprendizado do aluno, né? Então, isso é muito legal, porque como é demanda livre, eles podem escolher quem eles querem representar. A partir do momento que eles se autodividem nos seus grupos, eles vão escolher, cada carta dessas vai ser representada por um pino de uma cor específica, como disse a Luana, que vão partir lá do corpo celular do neurônio, né, no centro do tabuleiro. E aí, a partir daí, eles têm que ler em voz alta, né? Muito prazer, eu sou Chivan, represento a célula de Chivan, e vai falando, então os outros vão ouvindo. E vão entendendo, poxa, caramba, não tem só neurônio, tem outras coisas também, né? Então, oportuniza o aprendizado. E aí, Lu, fala um pouquinho da evolução. Só complementando uma coisa que eu acho importante no jogo como um todo, né, e da proposta, é essa que a Priscila acabou de falar, eu queria reforçar, essa nossa derrubada dos neuromitos, os mitos, o senso comum. A gente traz o conhecimento científico, conhecimento embasado cientificamente, para que despertar esse interesse, né, e promover esse acesso. E a evolução do jogo, ela se dá de maneira que os participantes são expostos a dicas, né? E dentro dessas dicas, relacionadas a 4 classes principais de substâncias químicas, dentre elas os estimulantes, os inibidores do sistema nervoso central, os moduladores, né, perturbadores e outras substâncias, onde a gente inclui substâncias de prescrição médicas e anabolizantes, por exemplo, né, que já traz aí mais uma curiosidade, que algumas pessoas não sabem que são substâncias de abuso. A gente vai expor os participantes a essas 10 dicas e eles vão avançar à medida que eles acertam as dicas. Então, quanto mais dicas eles precisarem para acertar aquela substância, menos eles avançam no tabuleiro, né? O número de casas que eles avançam está relacionado com as dicas que eles não precisaram utilizar. E, de forma interessante, essas dicas, elas são bastante variadas. A gente traz dicas difíceis, muito difíceis, e traz dicas fáceis, porque nesse processo do avançar do jogo, da evolução do jogo, a gente quer que os alunos continuem interessados, que os participantes continuem presentes e eles se acoplem a esse game flow, né? A gente seguiu essa regra que é um conceito vindo da psicologia, né? O game flow. De acordo com a psicologia, diz que o game flow, esse estado de flow, é um estado perfeito de felicidade, de alegria, de permanecer, né? E aí é um balanço que a gente tem que fazer com as regras desenvolvidas para o jogo, para que o jogo não seja muito impossível, para que o aluno não se frustre com o resultado, que ele não alcance aquele resultado porque ele não está conseguindo acompanhar o jogo, e ao mesmo tempo o jogo não pode ser muito fácil a ponto de ele ficar entediado, né? E desmotivado a continuar a jogar. Então a gente tentou balancear essas dicas, né?
do card de dicas, do hint cards, que a gente tá com palavreado em inglês na cabeça. E, ao mesmo tempo, né, as dicas trazem também coisas relacionadas à cultura popular, né, que estão mais presentes no dia a dia dos jovens. A gente tem dicas relacionadas à música, dicas relacionadas a seriados, dicas relacionadas a filmes. Tem uma dica relacionada à música da Rita Lee, né, Lança Perfume. E isso são estratégias que a gente foi desenvolvendo para manter o engajamento e a motivação no jogo. Você tem mais alguma coisa? Tem até os Beatles aqui, ó, Lucy in the Sky with Diamonds, né? Então a gente, como a Luna falou, né, a gente então tem nas dicas não só ciência, mas a gente tem também cultura, arte, música, cinema, para atrair ainda mais o olhar desse jovem estudante, relacionando com a temática sempre das drogas, né? Então, isso foi uma coisa muito legal, que desperta neles assim, uma curiosidade imensa, né? E é muito bacana quando eles fazem essa conexão. Tem a questão do street name também, né? O Isso nome é muito de rua, o nome, e eles ficam sempre fazendo uma coisa que na experiência foi interessante, é o interesse deles em relacionar o nome que ele conhece e o nome científico que a gente acaba trazendo nas dicas também. E tem dicas com associações históricas também, né? Relacionadas a fatos históricos, personagens históricos, só para complementar também, que é para despertar o interesse dos participantes. E, inclusive, a gente também tem outras dicas que relacionam a outros sistemas, né? Como a Lu falou, da overdose. Então, assim, quais os outros sistemas que também podem sofrer? Não só o cérebro, né? Tem o tempo de duração, a meia-vida da droga, ou em quanto tempo aquela droga consegue atingir o sistema nervoso e promover, então, alterações naquele indivíduo. Então, assim, as dicas são de tudo que vocês puderem imaginar, a gente tem dicas diferentes. E isso é muito legal, né? Essa pluralidade de possibilidades. Priscila, só comentar a respeito de adaptações possíveis, é que cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo consegue perceber o seguinte. Primeiro, é um jogo desenvolvido para resolver ou para atacar um problema muito sério, um tema muito delicado para se discutir. No entanto, ele possibilita, através dessas dicas, projeto integrador, com vários professores de várias disciplinas colaborando e gerando essas dicas e esses desafios, além de uma alternativa para o próprio professor mais núcleo do game, que vai conseguir relacionar nessas dicas conteúdos e assuntos já abordados e assuntos que vão ser abordados depois. Então, ele é um jogo de tabuleiro colaborativo que vai possibilitar você gerar engajamento para próximos assuntos, gerar curiosidade e algum conhecimento, mesmo que superficial, para você aprofundar nos próximos assuntos, no próximo bimestre, por exemplo. E, além disso, vai possibilitar que você adapte para a sua realidade e faça parcerias com o professor de história, com o professor de geografia. Eu sempre falo que os projetos integradores são uma das maravilhas que devia existir em todas as escolas. Se a gente não imaginasse, não levasse em consideração a relação pessoal, a relação de gestão, a dificuldade de espaços e coisas do tipo. Então, a recomendação é: avalie quais são os professores com os quais você se dá bem, avalie qual é o espaço que te possibilita aplicar e realizar atividades colaborativas e aplica uma alternativa, por exemplo, esse jogo, onde cada professor avalia o desenvolvimento e acompanha a evolução desse aluno no olhar daquela disciplina que ele conduz, daquela disciplina que ele é responsável. Então, não tem uma disputa ou uma divisão entre o professor de ciências e o professor de história e de artes. Tem, na verdade, algo que é um agrupamento, e aí, num dia, 3 aulas seguidas são utilizadas para essa dinâmica, e depois, cada um em sua sala vai discutir e aprofundar
desdobramentos da aplicação dessa dinâmica e desse recurso didático. Então, não imagine um cenário lindo de para realizar esse jogo e adaptar para a minha escola, eu preciso ter bom relacionamento com 5 professores. Se você só tem bom relacionamento com um, comece com 1. Exatamente. Comece com 2. Certamente o aprendizado do aluno, se a gente associa a experiência prévia e a outros conteúdos que ele está discutindo naquele mesmo dia, naquela mesma semana, vai melhorar o aprendizado como um todo. Não é o aprendizado só daquele assunto que você discutiu, é o da próxima aula que vem em seguida. É o da aula anterior, é o da sua próxima aula no dia seguinte ou daqui 2, 3 dias. Eu gosto muito da proposta de atividades que podem ser adaptadas e que podem muito facilmente favorecer projetos integradores. Eu trabalhei na Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Ponta Grossa, antes de vir para a Federal Fluminense, e lá a gente tinha como componente curricular. Era obrigatório o projeto integrador entre 3 disciplinas no curso de computação. E era muito funcional. O resultado era sempre muito mais robusto, muito mais completo, muito mais produtivo, tanto para os professores, que tinham esse gancho para ficar explorando o projeto, quanto para os alunos, que eles trocavam de professor na sala, mas não trocavam o núcleo do que estava sendo discutido, trocavam o jeito de olhar, o lado que eles estavam olhando. Exatamente. Eu costumo dizer, Daniel, sem querer te interromper, que eu nunca entendi a feira de ciências, porque a feira de ciências devia se chamar feira de ciência, né? Porque não tem integração entre as áreas. E a feira de ciências é uma grande oportunidade disso que você está falando, de integrar as diferentes áreas. Por que não falar de um tema que eu possa pegar o aluno que é muito bom em geografia, que curte essa área, o que tem mais talento para história, o que tem talento para biologia, para matemática, e trabalhar sempre todo mundo dentro do mesmo tema, entendeu? Eu sempre falo essa frase, né, Luana sabe disso, que é melhor um trabalho bom que você faz em parceria, muito bom em parceria, do que um ótimo que você faz sozinho. Né? Concordo plenamente. Porque a parceria ela é sempre muito mais frutífera, porque ela te oportuniza discussão, ela te oportuniza olhar, se colocar no lugar do outro e pensar, poxa, será que ele tem razão? Poxa, eu não vi dessa maneira. Porque quando a gente faz achando que o nosso jeito é sempre o melhor, a gente perde uma grande oportunidade de crescimento e de aprendizado, né? Sim. E eu acho que isso é fundamental num trabalho coletivo. E a gente, no evento do TEC desse ano, a gente está tratando de questões muito sensíveis e muito difíceis de abordar. Por exemplo, como é que gera engajamento no aluno? Aqui a gente está apresentando uma alternativa muito sólida, muito efetiva, já experimentada, que gera engajamento. Como é que gera esse estado de flow? O estado de flow é gerado se o aluno consegue relacionar a vida dele com aquela dinâmica de não ter a obrigação de ter aquela aula. Agora ele vai para discutir aquele projeto, vai discutir aquele game, discutir aquela dica que ele ficou curioso no dia anterior, que ele está interessado. Então, assim, eu concordo plenamente com você em relação à Feira de Ciências, mas o que a gente vê muito, e que, na minha opinião, é um empecilho para esses projetos que integram vários professores, é muito da opinião pessoal, do apego pessoal e daquela necessidade de se provar. Quando, na verdade, a gente sabe, através da neurociência, as diferenças de personalidade, de preferência, de perfil, que faz com que um aluno ele goste da biologia, não é porque o professor fez malabarismos na aula, mas é porque ele tem uma predisposição a gostar. Existem casos de, olha, gostei muito do jeito que o professor conduziu, mas, por exemplo, eu, no meu ensino médio, gostava muito de física, sendo que eu tive um professor que não tinha didática. Eu gostava do assunto porque eu gostava do assunto, não era uma relação só pessoal. E o que a gente precisa que os professores façam é experimentar. Exatamente. Não tem nada que pague o seu aluno chegar ansioso para a sua próxima aula, feliz e curioso para a sua próxima aula. Isso faz com que você vá para casa revigorado, volte
mais animado, e isso gera um movimento interno. Aqui no nosso grupo a gente tem um impacto que é muito legal, que é o seguinte: um professor participa do projeto, daqui a pouco os outros professores começam a chamar a gente. Os outros alunos da turma começam a chamar a gente e falar: olha, vem cá, me explica o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem uma adesão legal das escolas. Esse ano a gente foi em 5 semanas de planejamento das escolas públicas aqui, para exatamente começar essa discussão de levar tecnologia, de identificar quais são as possibilidades de recurso didático adequada a cada contexto, a cada realidade, a cada habilidade dos professores, preferência dos professores, mas que, de fato, melhora a sala de aula. Sim, com certeza. E o relacionamento entre as pessoas, né? Isso que a Luana falou do Game Flow, né? De você trabalhar ali com dicas que não sejam nem entediantes, nem frustrantes. Na verdade, quando você trabalha a gamificação do aprendizado em sala de aula, você também está trabalhando a autoestima dessas crianças, né? Porque a partir do momento que eles acertam também, eles se sentem motivados a aprender mais, a querer saber mais, a querer aprofundar o conhecimento. Então, isso também é importante, né? E o professor que tem essa sensibilidade de olhar isso, ele consegue usar essas estratégias, como você está dizendo, a favor, né, do desenvolvimento do grupo. E isso é muito legal. E a gente tem essa experiência, tá, com esse jogo. Eu estou te falando uma coisa que eu vejo acontecer, né, nas escolas que a gente visita. E relatos dos professores, né, em relação ao engajamento e a oportunidade de fazer uma turma se dar melhor e depois começar a interagir de uma outra forma. É bem produtivo mesmo. A gente convida cada um de vocês que é professor ou que é estagiário no ensino, porque os nossos cursos de licenciatura têm muitos estagiários, a levar uma alternativa dessa e a ver a reação da turma. Exatamente. Certamente a reação dos participantes fala por si. Exatamente. E nas diferentes áreas, você pode explorar e inventar e desenvolver alguma coisa na sua área ou em áreas correlatas e chamar o professor de outra disciplina, vamos desenvolver algo junto, né? E realmente, a motivação é outra para o aprendizado. É incrível como funciona mesmo, né? Então, vamos lá. E aí, como a Lu falou, a gente tem a casinha da overdose, né, que permite essa discussão científica, sociológica, filosófica, antropológica, psicológica e tudo mais, né, porque traz essa coisa, né, você precisa descansar e repensar suas escolhas. Mas será que essa criança teve escolha? Essa criança já nasceu num ambiente onde os pais são usuários de substâncias lícitas ou não, né, de forma abusiva? Será que essa criança vai ter escolha? Porque o cérebro da gente ele é construído também a partir da imitação, do contexto social em que a gente vive, né? Então, as pistas que vêm do ambiente, elas são muito importantes para a construção dos nossos circuitos neurais. Por exemplo, você tem ideia, né, quando a gente desenvolveu esse jogo, eu estudei bastante os relatórios da Unesco, da OMS, né, que relatam sobre esse assunto, e a Unesco, por exemplo, é taxativa quando ela diz que a gente tem que trabalhar esse tipo de tema usando metodologias interativas, né, que sejam usadas pelo educador. E aí, quando eu fui estudar, eu fiquei pasma, né? Porque eles fazem um trabalho de prevenção ao uso de drogas desde né, do maternal, né? Lá dos 3 anos de idade que eles começam. Por quê? Porque eles vão trabalhar o problema de base daquelas crianças que têm questões familiares de usuários de drogas, né? Então, que é a vivência daquela criança. Então, para a gente ver como que isso é uma questão que precisa mesmo, né, do nosso olhar e da nossa... que a gente cria oportunidades de discussão, né? Sem enfrentamento, sem questionamento, que a gente sabe que o adolescente nós já fomos, a gente sabe que a proibição ela gera curiosidade. Então, vamos levar a criançada a discutir, conhecer, e eles estão brincando, a gente está trabalhando em prol do desenvolvimento, né? Enquanto eles brincam, que eles acham que eles estão brincando efetivamente, eles estão aprendendo, eles estão discutindo, né? De uma forma mais solta, mais leve, né? Sem fiscalização, sem não pode isso, não pode aquilo. E com todo cuidado, obviamente, responsabilidade que a gente tem para tratar essa temática, né? E aí,
tem uma coisa muito legal que a gente fez nesse jogo, né? Que é assim, a gente foi trabalhar a competição e a colaboração. A gente decidiu que ia ser um jogo colaborativo. O adolescente, por si só, ele gosta de competir. E como tornar esse jogo um jogo colaborativo sem que seja frustrante para o adolescente que não vai estar competindo e vai estar colaborando com os demais? A gente criou esse elemento, que é o coroide. Foi um elemento que representa, né, o plexo coroide, que produz o líquor no sistema nervoso central, ou seja, ele permeia os espaços. E o coroide, ele é um personagem que é o coringa do jogo. Ou seja, o primeiro time que conseguir sair lá no tronco cerebral, que deixar o tabuleiro, ele não ganhou o jogo. Na verdade, ele ganha uma responsabilidade. Ele ganha uma recompensa de ter o status de ter terminado primeiro, mas ele tem que voltar para o tabuleiro. Ora, veja, né? Então, ele volta ao tabuleiro, a gente pega aquela equipe, desmembra, e cada membro daquela equipe, entre aspas, vencedora, tem que voltar, e cada um vai ser distribuído para compor uma das equipes que ainda está no tabuleiro. A gente quis mimetizar aqui aquilo que a gente vê nos Alcoólicos Anônimos e nos Narcóticos Anônimos. Ou seja, pessoas que já tiveram aquela vivência, já ganharam uma experiência, que estão voltando para ajudar as outras pessoas a saírem daquele caminho, a se desvencilharem daquelas dificuldades que é lidar com diferentes tipos de droga. Nesse jogo nós temos 22 drogas diferentes. Então isso é muito legal, porque isso trabalha a cooperação, a empatia, o vínculo social, o vínculo de amizade entre eles. Eles fazem novas descobertas durante o jogo e se aproximam uns dos outros. Então, assim, isso realmente foi uma sacada muito legal que a gente teve para desenvolver esse jogo e que funciona muito bem, porque eles brigam não é para terminar, eles querem brigar, né, entre aspas. Eles querem terminar o jogo, eles querem concluir, porque eles querem ter o status de voltar para ajudar alguém. Isso é muito legal. Em se tratando de adolescentes, então, é fundamental, né, estimular para que a gente tenha um ambiente mais empático, mais colaborativo, né, de mais amizade, de mais parceria, aprendendo desde pequeno que parceria é legal pra caramba, né, que é muito bom a gente poder contar com alguém. E isso também, Daniel, é uma coisa interessante que o jogo virtual não te dá. Porque o virtual, por mais que você possa jogar com uma pessoa que está lá na China, você não tem esse contato, você não tem o abraço que eles dão quando eles acertam uma dica, você não vê eles pulando da altura de uma mesa escolar quando eles acertam, se abraçando e gritando, felizes da vida. Então, isso é a aproximação entre os pares, né? Porque a gente sabe que o adolescente é um indivíduo muito competitivo, né? A gente tem o bullying, a gente tem um monte de coisas, de questões dentro do ambiente escolar que esse jogo pode ajudar a parar também, né? Então, isso tem sido realmente muito motivador para a nossa equipe, muito. E realmente... Essa interação social, sem dúvida, ela é fundamental. Existem, inclusive, os jogos híbridos, que são jogos em papel ou papelão, com algum tipo de tecnologia e, eventualmente, conexão à internet, mas com aspectos colaborativos intergrupos, aspectos onde alguém que tem que te dar uma pista está à distância. Tem coisas muito, muito interessantes em jogos e não imaginem que as crianças e os adolescentes gostam apenas de jogos digitais. Exatamente. Tem muito jogo de baralho, tem muito jogo de tabuleiro, que não é jogo de baralho comum, que eles gostam muito, que eles jogam muito, que eles se divertem por horas e tem toda uma indústria por trás disso que fatura milhões. Milhões. A indústria é bem grande. A gente vai nas escolas públicas, né? A grande maioria das escolas que a gente visita, se não quase todas, realmente é escola pública. E é muito interessante, Daniel, porque quando a gente termina de apresentar o jogo, eles vêm, tia, quanto custa esse jogo? Vende um para mim que eu vou jogar lá na minha comunidade, vou jogar na minha casa, vou jogar com a minha família, eu vou jogar com os meus primos. Então isso é muito legal, sabe? Porque a gente vê que funciona. A gente fala, não, mas a gente não vende. Não, mas não vende, então me dá. Não posso dar, só tenho esse, né? Então, assim, é muito legal. Isso é muito bom, né? Porque se não despertasse a curiosidade, se eles não se motivassem, obviamente não teriam o menor interesse, né? E essa coisa que você falou dos jogos híbridos, isso é muito legal. Mas como a gente realmente vai
a escolas, né, que têm uma carência, né, estrutural mesmo muito grande, isso também dificulta esse tipo de trabalho, né? Como você falou, dá uma dica que vai vir pela internet, não sei o que, porque não tem internet, às vezes não tem quadro. Então, é complicado, mas assim, a gente consegue fazer assim, tipo anos 80, né? A nossa geração coloca lá em torno de uma mesa todo mundo brincando e aprendendo, e a gente divulgando ciência, e eles perguntando, então é genial, é muito legal. O ser híbrido, o ser digital não garante engajamento, não garante interesse. Muitas das Exatamente. vezes, os grupos de adolescentes que se reúnem para jogar jogos de tabuleiro. Muito. Isso tem crescido Para ver muito. série, para ver filme. Não é para ficar na internet fazendo outras coisas. Em geral, eles, em casa, como fuga, ficam na internet e ficam jogando no computador. Quando se reúnem, a maior parte dos jogos é colaborativo, é participativo e é tabuleiro. Então, assim, professores, por favor, entendam. Jogo de tabuleiro não é ultrapassado, ele só é utilizado fora de contexto. Se você preparar a sua aula direitinho, ele vai gerar um engajamento. E se você tem dúvida, pergunte na sua turma. Eu uso muito essa estratégia de chegar na minha turma e falar, galera, ó, semana que vem a gente vai ter aula sobre tal assunto. Qual jogo vocês conhecem, qual filme vocês conhecem que a gente pode aplicar. E vira e mexe, eu recebo sugestão de série, sugestão de filme, sugestão de jogo, sugestão de dinâmica, inclusive. Várias dessas coisas interessantes pra caramba. Exatamente. E esse jogo funciona, e eu acho que os jogos, né, de tabuleiro funcionam, quando a gente coloca a vida real neles, como esse jogo aí. O Pane, ele traz elementos do que é a vida, né? Que é o abuso de droga, o uso de tabaco, o uso de álcool, o uso de cocaína. Então são coisas que as crianças ouvem, que elas veem, mas que elas não entendem, porque o que a gente vê é o adolescente buscando, às vezes, usar uma droga, mas ele não faz a menor ideia do que é aquilo que ele está ingerindo, daquilo que ele está consumindo. Então, assim, é muito interessante, por exemplo, eu fui numa escola pública, cercada por 5 comunidades, e quando a gente terminou a apresentação, uma menina veio falar comigo e falou assim, professora, eu queria agradecer que a senhora veio aqui hoje, mostrar esse jogo, porque eu estou, assim, muito encantada, porque eu nem fazia ideia que as drogas tinham esses nomes. Eu moro aqui na comunidade aqui da frente, e eu cresci ouvindo esses nomes populares, né, os street names, como a Luana falou, e eu estou muito encantada. Eu não sabia que fazia tanto efeito assim no corpo, eu não sabia, sim, eu via as pessoas entorpecidas pela droga, mas eu não fazia ideia de como que aquilo acontecia no cérebro, no corpo, como... Aí ela falou assim, então, professora, eu queria te falar uma coisa, eu sempre tive um sonho, que era fazer enfermagem na UF, e agora vai ser uma realidade. Eu quero fazer enfermagem e depois eu quero criar na minha comunidade uma associação para explicar, para educar as crianças desde pequenas, para que elas saibam o que elas vão escolher. Então, assim, esse é o papel da universidade, né? É esse nível de reflexão. Quando que eu podia imaginar que essa menina ia me falar isso, né? E foi muito emocionante. É realmente recompensador ouvir uma coisa dessas, né? Da criança entender que aquele jogo está levando uma discussão que ela julgou importante e que ela quer amplificar aquele aprendizado que ela teve. Isso é genial. Né? Não sei se a Lu quer falar alguma coisa. Eu acho que ele representa muito a proposta do que é a gamificação mesmo, né, o jogo. Inclusive nesse aspecto colaborativo, no aspecto da analogia do apadrinhamento, né, quando o indivíduo sai e retorna para apadrinhar alguém, sai de uma instituição de recuperação, por exemplo, e ele retorna para apadrinhar alguém e orientar e ajudar a pessoa a sair dessa situação. A gamificação, ela propõe justamente isso, né? Que as estratégias criadas não sejam só apenas aplicadas na realidade do jogo, mas sim fora da realidade do jogo, na vida real. Né? As estratégias surgem lá e o aluno possa ser o agente do conhecimento e levar, né? Esse exemplo que a Priscila falou, ele é perfeito, porque a criança tem a experiência dentro do jogo,
ela se apropria daquele conhecimento, né? E ela se sente capaz, né? Ela tem a posse daquilo para levar adiante aquele conhecimento. Então, isso é um dos nossos objetivos na construção do jogo, que o indivíduo participe, que aquela experiência não morra ali, não se perca ali. Uhum. Ele possa levar para casa e possa expandir o conhecimento, ele seja transmitido, eles sejam transmissores desse conhecimento a partir do momento que eles detêm dele. E aí a gente tem, como a Lu falou, a carta da recompensa, o neurobônus, então você pode pular para o próximo lobo, você pode andar 3 casas, você pode escolher 2 dicas, você pode ajudar alguém que está pior que você, né? Mais para trás no tabuleiro. Esse jogo, como a Luana falou, não tem punição, então não tem aquela coisa, você errou, volte 9 casas, volte ano que vem, não existe isso. Ninguém aqui é prejudicado, é punido de forma alguma, nem se for para a casa da overdose, pelo contrário, se ele vai para a casa da overdose, quando ele volta uma casa à frente, então não existe isso. E quais são as recompensas que a gente tem, né, recebido? A gente foi numa escola estadual e depois a professora me procurou na universidade, me levou um envelope pardo com mais de 100 cartinhas dentro, como essas, né? E eu trouxe algumas aqui que eles falam, gostei muito da aula, tem um assunto que prende atenção, né? Muito informativo, que vai marcar um momento da minha vida, eu aprendi muitas coisas, né, sobre várias drogas e os seus significados. Todo mundo deveria saber os efeitos, é um conteúdo muito importante para se prevenir, né? Eu achei o conteúdo importante para falar para adolescentes, e essa aqui foi muito legal. Eu gostei e aprendi várias coisas sobre as drogas, inclusive eu alertei ao meu padrasto, porque ele usa, né? E a gente teve outras recompensas também, né? Que foi, a gente recebeu 2 prêmios no ano passado, que foi da universidade, né? O prêmio de excelência e inovação para o desenvolvimento social, e o do seminário de iniciação e inovação, onde a gente ficou em 2º lugar e no outro a gente ficou em 1º lugar. Então, assim, é claro que essa recompensa é importante e a gente, obviamente, valoriza muito, mas muito maior que isso é o retorno que a gente tem das escolas, né? Que a gente tem, como a Luana falou, dessa apropriação do conhecimento por essas crianças, né? E a disseminação desse conteúdo nos seus meios, né? De interação social, na sua família, na sua casa, na sua escola, com seus primos, seus parentes. Então, acho que é isso que faz esse jogo ser tão, tão interessante, né? Porque ele é tão vida real que as crianças e adolescentes elas têm vontade de discutir, de continuar, como o Daniel falou, continuar discutindo aquele assunto mesmo depois que aquela aula acabou. Então, isso é muito legal. E essas cartinhas que a gente recebeu, por exemplo, das escolas, eles nos enviaram semanas depois que a gente visitou a escola. Que um dia a professora de biologia foi conversar alguma coisa com eles, eles lembraram da aula, a gente pode escrever umas cartas para aquela professora que veio aqui com a equipe? Pode. E eles fizeram essas cartas, então isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. E a gente também publicou esse jogo, né, na Journal of Biological Education, que é o PANI, Encontre a Saída, né? Então um jogo de tabuleiro como uma ferramenta para se discutir as questões sobre drogas de abuso e adição na sala de aula. Essa é a equipe que desenvolveu esse jogo, então a Luana Chagas, a Thaís Magalhães Manhães, que é muito curioso, a Thaís era uma aluna da UF de biomedicina, que não se encontrava na bancada. A Thaís gostava muito de fotografia, de arte, de ciência, mas não se via como uma cientista propriamente dita. E esse jogo mudou tanto a vida da Thaís, né, que ela caiu nesse jogo meio que por acidente, que hoje quando ela terminou o jogo, ela terminou o vínculo, né? Então ela foi embora para Portugal, onde ela está cursando jornalismo e ela vai se dedicar ao jornalismo da ciência. Então também foi uma oportunidade de descobrir o seu próprio talento, né? Isso é muito legal. A Helena Pereira é uma professora do GCM, Departamento de Biologia Celular e Molecular, uma grande parceira aí de muitos projetos. A Rafaela Matos, que também era uma aluna de biomedicina da UF, assim como a Sara e a Beatriz Sarmiero, e a Giovana Braga, que era uma aluna que veio da escola pública e que me procurou para fazer parte do NUPEDEM, porque ela queria devolver para a sociedade o que ela recebeu e porque ela entendia que o trabalho da gente tinha uma demanda muito grande no ambiente escolar, né? Então ela falou, olha, eu lidei com isso todos os dias durante a
a minha escola, então eu queria poder fazer alguma coisa pelos mais jovens também, né? Eu falei para ela, olha, mas eu não tenho bolsa. Ela falou, não, mas eu quero fazer de graça mesmo. E fez, né? Então foi super legal a Giovana ter entrado nesse projeto. E a gente também fez novas parcerias, como o INCT NINSA, que foi a primeira vez, foi o último evento científico, né, do Museu Nacional, antes dele pegar fogo, em 8 de julho do ano retrasado, onde a gente apresentou o PANI pela primeira vez, e a gente também com as nossas oficinas, a gente vê aqui como estava cheio de gente, né? Até o Homem-Aranha foi, olha. Então, a gente tem atividades para crianças, então elas podem manipular os cérebros e brincar, né? Brincar, na verdade, eles estão aprendendo uma série de coisas. A gente tem uma parceria também com o Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, que é um pesquisador titular da Fiocruz, que idealizou mais de 10 anos atrás um projeto chamado Academia na Escola e nunca colocou em prática. Nós nos conhecemos num seminário lá na Unicamp, né, no ano passado, e o Cláudio me propôs essa parceria. Nós somos os coordenadores gerais desse projeto, e a Aline Rabelo e a Natália Galito, né, duas professoras aqui do Instituto Biomédico da UF, duas grandes parceiras, também são as coordenadoras Niterói, e a gente também tem os coordenadores no Rio de Janeiro, né, que na verdade a gente está fechando agora. E aqui a gente invadiu literalmente uma escola pública em Niterói, uma escola estadual, então aqui a gente vê o grupo de professores, essa aqui inclusive é a Silvane, que é a professora da Escola do Rio, que trabalha com a gente também, em parceria, e aqui pesquisadores, jovens pesquisadores, professores todos unidos aqui, levando uma série de atividades, até piquenique a gente fez nessa escola, onde a gente falou sobre nutrição, desenvolvimento do cérebro, a importância de uma nutrição balanceada. A gente teve uma equipe falando sobre saúde mental, sobre oficinas interativas, bacteriologia, microbiologia, parasito, teve de tudo. Então, aqui foi esse evento, Escola com Ciência, né, o projeto Academia na Escola. Então, a gente teve um café com cientista, arte e ciência, piquenique, um monte de atividades. Vocês podem ver aqui, olha aqui o piquenique. A gente fez um evento esse ano também, também em parceria com a LIAF e a LIPSE, que são duas ligas da UF muito legais, a Liga de Fisiologia Humana, que é coordenada pela Natália e pela Aline, e a LIPSE, que é coordenada pelo Matheus Souza e pela Daniele, que são alunos do curso de medicina da UF, são pessoas super engajadas, e a gente fez aí a saúde mental na escola Novos Horizontes, a gente discutiu desempenho escolar, artes, e tudo que foi possível, né, dentro do ambiente. A gente vai ter até um evento que a gente vai lançar hoje, que a gente vai fazer agora dia 24 e 25 de novembro também, do Academia na Escola. E se o trato é trato, a neurociência vai à escola mesmo, e a gente criou esse ano um canal de neurociências e educação do Nupedem no YouTube, onde a gente desenvolve lá temas que são demandados pela escola: burnout, atenção, memória, tecnologias aplicadas à educação, terapias como yoga, por exemplo, na escola. Como que tudo isso tem a ver com o cérebro? Como se fosse uma formação continuada para o professor e também um alerta para os jovens alunos, né, licenciandos, para que eles estejam alerta que o desempenho escolar ele vai depender não só do talento e habilidade daquele indivíduo, mas de uma série de outros fatores, né? Não existe um mau aluno, existe um aluno onde você não reconheceu o talento dele. Então, a gente traz aqui inúmeras ferramentas para discutir a neurociência voltada à educação, com transtornos de aprendizagem, descalculia, dislexia, transtorno de déficit de atenção e muitas outras coisas. Então, que a gente tem aqui para o Simeão, na verdade, ele nem faz mais parte dessa equipe. A gente tem a Marta Nudelman, que entrou no lugar do Simeão. O Simeão faz parte de outra divisão dentro do núcleo. E a gente tem aqui a Julinha, que é meu braço direito aqui no canal, a Stephanie Bittencourt, a Jasmine, a Carol Moreira, que são alunas da licenciatura em Biologia, e a Luana Barreta, que é uma aluna da Pedagogia da UF, um achado também, uma menina maravilhosa, que traz também o olhar da educação e aplicando a neurociências. Tem sido um trabalho bem legal. A gente tem os quadros, por exemplo, sobre desenvolvendo inteligências múltiplas. A gente tem um muito legal sobre superdotação e altas habilidades. A gente tem o Synapse.com, onde a gente discute
temas voltados para a escola, baseado em autores, por exemplo, a estreia foi com Paulo Freire, e a gente tem o Neurofato e o Neurofake, né? Então, assim, existem coisas que são disseminadas no ambiente escolar e que a gente discute aqui, se isso é real ou se isso é fake, né? Então, assim, é bem legal também. Aqui eu não sei se vai rodar, era um videozinho, só que eu ia mostrar, os vídeos são curtos, eles duram, em média, no máximo 5 minutos, né? Porque tudo para o ser humano é para ontem, então a gente consegue condensar a partir de uma pesquisa muito grande, de estudar e debater os temas, condensar tudo isso em até 5 minutos, então vai de 3 a 5 minutos, e são vídeos animados, ilustrados, coloridos, é bem legal, um trabalho bem bonito. Não sei se vocês estão ouvindo, Não dá para ouvir não, mas dá para Não dá ver. para ouvir. Então, só para mostrar mais ou menos como é que funciona no canal. Então, mostrar tudo animadinho, colorido. A gente usa outras plataformas, né, para desenvolver esses vídeos. Esse foi o lançamento do Neurofato Neurofake. Então, só para mostrar para vocês. Um ponto muito interessante e relevante que você colocou, principalmente nesse ponto da neurociências e a educação, é a missão que o NUPEDEM acaba tendo, né, em inserir essa relevância da neurociências para os alunos de licenciatura, né? Porque isso é algo que tá na base ainda, né? Está construído, não está totalmente disseminado e consolidado, que é algo que o Daniel também está fazendo, né? Eu acho que quando os alunos de licenciatura de todas as áreas começam assim, já na graduação, a começar a perceber a relevância de conhecer a neurociências, os processos neurobiológicos relacionados com aprendizado, com memória, com processos do neurodesenvolvimento, né? Eles começam a incorporar e ver que isso é relevante, né? O papel que está sendo desempenhado para que isso seja feito são vocês que estão fazendo, né? São esse tipo de projeto, né? O YouTube do NUPEDEM, o Tec Grupo, os profissionais que estão atuando na extensão, inserir esse conceito, né? É uma das missões, já ali na construção do professor em si, né? Porque Exatamente. eu sei que um dos públicos-alvos são os professores, mas Isso. muito relevante, inclusive, são os alunos que estão se formando professores, né? Que precisam perceber que conhecer neurociências vai agregar muito, muito para o desempenho deles. Sim, com certeza, porque como que você vai lidar com um aluno autista, um aluno que tem uma dislexia, uma descalculia, se você nem sabe o que é isso? Então, é esse olhar que a gente quer burilar, né? Esse foco. Então, como que eu posso aproveitar as habilidades do meu aluno? Se eu perceber que tem alguma coisa diferente naquele aluno, então como que eu posso encaminhar? Porque quanto mais cedo, maior a plasticidade, então maior a chance da gente aproveitar a potencialidade daquele ser humano em desenvolvimento, porque a escola é uma educação básica, é um direito de todos nós, né? Garantido pela Constituição Federal. Então, a gente precisa ter esse olhar atento, treinado e habilidoso e acolhedor, afetivo, né? Afetuoso para o aluno, entendendo que cada um tem um talento e cada um de nós tem uma dificuldade, independentemente da deficiência que cada um de nós carrega, né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com cálculo matemático. Então, cada um tem uma dificuldade, por questões mas cada um de nós tem. Então, a gente precisa ter esse olhar mesmo, né? Então, isso que a Luana está ressaltando, e a gente vê aí, Daniel, que o nosso projeto realmente, os nossos projetos, eles conversam mesmo, né? Porque a gente tem efetivamente o mesmo objetivo, que é levar a educação, né? Sem dúvida. A gente tem uma preocupação que eu acho que é de extrema relevância, que é não apenas na formação dos futuros professores, que esse é um trabalho de médio prazo, que a gente consegue ir mudando essa formação durante vários anos, para que esse profissional chegue um pouco mais bem preparado, mais capacitado, mais consciente das novidades que a academia está trazendo, dos caminhos alternativos que existem, da importância de neuroeducação, da importância de entender o indivíduo, mas a gente faz um esforço para conseguir também pagar esse tempo perdido, porque os professores, durante muito tempo,
e ainda hoje são formados em alguns cursos com uma defasagem de conhecimento de neurociência e de tecnologia, e a gente tenta o tempo todo ficar, de fato, correndo atrás desse prejuízo para tentar minimizar, porque de nada adianta a gente formar uma nova leva de professores que é antenada, que é entusiasmada, que é interessada, se quando esse novo vai chegar no ambiente escolar, ele vai encontrar uma grande resistência administrativa, uma grande resistência dos pares, e mais do que isso, uma realidade que todo mundo conhece, que é uma grande resistência financeira, de apoio, de participação, de colaboração. Não adianta a gente imaginar que, olha, a próxima geração vai chegar e vai ter apoio. Não vai. Infelizmente, a realidade é essa. E a gente vai o tempo todo avaliando, identificando as realidades que estão ao nosso alcance e tentando gerar esse movimento, Priscila, que você mostrou aí, que é o movimento de, por exemplo, um aluno de ensino fundamental, de final de ensino fundamental, por exemplo, já começar a se interessar por uma pesquisa científica de qualidade e, aos poucos, esse aluno começa a ter muito mais rigor na leitura dele, começa a ter muito mais padrão crítico e opinativo, e ele começa a mudar o entorno dele e ter uma capacidade muito melhor de visão de futuro. Afinal de contas, qual é o caminho para uma criança ou um adolescente hoje em dia? Ele ou vai ser um empregado, ou vai empreender, ou ele vai se sobressair através da educação. E isso é uma responsabilidade gigantesca de todos os professores, desde o Fundamental 1, passando por todo o ensino fundamental, chegando ao ensino médio e chegando na gente. E eu gosto de citar um aspecto, que é um aspecto que há 2 anos me deixou muito com os olhos arregalados, que foi o seguinte: a grande desculpa em relação a atualizações era de que os professores não conseguiam alcançar os nativos digitais. E a pergunta que eu fiz num artigo foi exatamente essa: o que eu faço agora se a turma de licenciandos em computação é de nativos digitais? Porque eles nasceram pós-2000 e eles já estão agora, esse ano, no 3º, 4º ano de licenciatura. Qual vai ser a desculpa que esses futuros professores vão usar para não levar tecnologia, para não levar discussão profunda para dentro da sala de aula, para não se preocuparem com fake news? Porque, na verdade, informação falsa não está te atrapalhando, está girando uma máquina muito grande de caçar like. Com certeza. Não é pela informação falsa, é pela indústria de ganhar um baita de um dinheiro em cima de publicidade, em cima de engajamento através de rede social, que a gente não está vendo, e a gente acaba sendo vítima desse montante de tecnologias que, no final das contas, é uma empresa só que cuida, né? Facebook, WhatsApp, Instagram é o mesmo dono, por exemplo. É verdade. Você tem toda a razão. Outro dia eu estava conversando isso, né? Como que é difícil, a gente trabalha e é tão difícil, né? Porque tanta coisa surge para não deixar as coisas emplacarem, né? É exatamente isso que você está falando, né? Porque surge uma mentirinha ali, só que aí o outro dissemina aquilo como um meme, mas aquilo prejudica o todo, né? Não está prejudicando um, está prejudicando o coletivo. E de forma sólida, eu só vejo um caminho: é formar a criancinha mesmo, lá pelos 6, 7, 8 anos, crítica. Porque se ela tiver cada vez mais noção de pensamento crítico lá na primeira infância, lá nesses primeiros anos de ensino fundamental, ela vai carregar isso para o resto da vida dela. E ela vai entender até que ponto aquilo é brincadeira e até que ponto aquilo está sendo manipulação de mercado. Porque não é divertido informação falsa, é indústria. Sim, com certeza. Com certeza. E que prejudica todo o desenvolvimento social, né? Gera tantos problemas, inclusive de saúde mental, né? De autoestima. Sim. E tudo mais. E a gente só consegue melhorar esse cenário porque a gente tenta trabalhar com os futuros professores,
mas a gente tenta cada vez mais chegar na comunidade, chegar nas escolas públicas, chegar nos professores que aceitam nossa colaboração, que nos dão feedbacks sinceros, participam pra caramba, nos dando opinião, porque, ao contrário de muita gente, os nossos dois grupos têm uma característica muito em comum, que é não tentar levar solução pronta para lugar nenhum. A gente primeiro tenta entender a realidade, entender os anseios, para depois propor uma solução colaborativa, em conjunto, cooperativa. Porque de nada adianta chegar com algo enlatado, formatado, entregar lá e sumir. Hoje, por exemplo, na live, Luana, uma professora disse: Daniel, você está ajudando o nosso grupo aqui e gerando uma capacitação de recursos Google para os professores aqui do município. Terminou o final do ano, você vai sumir igual todo mundo? Olha isso. Que é a realidade que eles estão acostumados. E aí eu expliquei para ela, falei, não, o nosso grupo existe aqui tem 5 anos, e tem 5 anos que a gente está atrás do poder público, está atrás dos professores, está atrás dos bolsistas, para ir com o trabalho de formiguinha, impactando a realidade de vocês e ajudando naquilo que vocês precisarem. Porque é muito fácil a gente que é da tecnologia, ou vocês que são de neurociência, produzir um jogo desse em laboratório, usar uma verba pública para disponibilizar 1000 unidades disso, e no final das contas não ter validação nenhuma, no final das contas ter apenas um paper dizendo que é um baita de um jogo, com uma validação com alunos da própria graduação. A gente vai seguir as normas, a gente vai publicar. No entanto, a gente não vai gerar o que você usou muito bem, que é o impacto social, que é a aproximação da universidade pública, da sociedade, da comunidade e a participação efetiva. Porque, afinal de contas, esse discurso de que a universidade pública é feita para classe média e média alta, a gente só consegue mudar se a gente aproximar a universidade da comunidade e gerar esse engajamento da criança, do adolescente. Quando você fala assim, que a professora falou, você vai sumir, é porque muita gente faz isso, não só, né, para ganhar algo politicamente, mas usa essa ferramenta como um assistencialismo. Né? Você vai lá, como você falou, né, entrega um pacote e vai embora. Mas essa não é a função da universidade. A função da universidade é motivar o pensamento crítico. Então, quando a gente vai com esse jogo, e aí eu destaco, Daniel, que esse jogo ele foi desenvolvido sem nenhum investimento, a não ser pessoal. Né? Na verdade, eu tive 2 bolsistas, né? Mas nenhum outro tipo de fomento. A Luana sabe disso, né, Luana? Sim. E foi tudo com investimento pessoal, porque a gente realmente acredita no poder da educação e da ciência e da inovação, da tecnologia em prol do desenvolvimento social. Né? Porque eu costumo dizer assim, que eu não me preocupo, né, com o N. Quantos artigos, quantos? Eu me preocupo com aquilo que tem valor de devolução social, né, que acho que é o mais importante para mim, sem sombra de dúvidas, né? Então, aquilo que a gente vai produzir e que vai ter um impacto real na sociedade, né? Porque paper, não que ele não seja importante, obviamente que né? A gente, enquanto cientista, sabe disso. Mas isso é uma tradução do paper para que a sociedade possa entender, né? Eu acho que é isso, que é nosso dever, né? Enquanto cientista também. Não, perfeito. Não, eu só ia pontuar o que o Daniel comentou, assim, é que todas essas dificuldades é muito difícil de extrapolar, né? Só quem está fazendo, né, os profissionais que estão engajados e que têm o objetivo, eles sabem as resistências e a resiliência interna que tem que surgir, a vontade, a motivação própria para conseguir conquistar, né? Porque as barreiras são muitas, né? Tudo que vocês comentaram em relação a fake news, né? A fake news, essas páginas do Instagram que ficam colocando mitos, mentiras sensacionalistas, eles são nossos concorrentes, né? Esse marketing todo, eles são os nossos concorrentes. A gente
a gente fica batalhando o tempo todo para fazer coisas genuínas, com muito esforço, com muita dedicação, com embasamento científico, com muita pesquisa, com muito estudo, para buscar likes, para buscar acesso, né? A gente quer que as pessoas leiam e tenham conhecimento sobre aquilo, vejam o vídeo, joguem o jogo e percebam. E, ao mesmo tempo, a gente tem que realmente considerar que a gente está concorrendo com todas essas páginas que caçam likes e que atrapalham, né? São totalmente contraproducentes no sentido de estimulação da divulgação científica da verdadeira, né? Embasada. Fazendo um gancho na fala da Priscila, que é louvável um jogo dessa complexidade ter sido feito com recursos próprios e apenas 2 pessoas com bolsa. A realidade é o professor que é um apaixonado pela educação, que vê na educação um caminho para melhorar e para impactar a comunidade, vai engajar e vai utilizar recurso próprio para gerar um monte de atividades, um monte de eventos, um monte de ações. Aqui, no caso, o início do Grupo Tech é por um movimento dos alunos. E aí eu conversei com os alunos e falei com eles, olha, vocês querem juntar para a gente trabalhar junto, para eu me credenciar no mestrado e gerar uma oportunidade para alguns de vocês fazerem mestrado? Queremos. Falei, então, ok. A gente vai criar o grupo de pesquisa para que a gente possa ter oportunidade de orientar talentos aqui da região, de gerar oportunidades para a região e de tentar valorizar o que a gente consegue gerar por aqui. Exatamente. Então, esses alunos do grupo participaram ativamente, participam ainda hoje, para que a gente pudesse alcançar cada vez mais pessoas, cada vez mais projetos, cada vez mais parcerias. E é um processo que a gente precisa muito da parceria de vocês, professores de escola pública, quando identificam algum pesquisador, algum professor com história e com relevância e com produção séria, não aqueles que vão lá te aplicar um questionário e desaparecer, mas aqueles que têm projetos que envolvem a comunidade historicamente, vocês precisam ser os mais sinceros possíveis com a gente, porque é a forma que a gente tem de mobilizar recurso público para fazer com que esse recurso público volte, num caso de uma bolsa. Nós, em 5 anos, conseguimos 30 bolsas. Isso significa Pibiquinho, que é criança de ensino fundamental e médio, 5 tendo bolsa, 25 alunos de graduação tendo bolsa, e é por isso que a gente consegue rodar o projeto, e é por isso que a gente consegue cada vez mais um termo que, na minha opinião, é fundamental, que é alcançar. O alcance é algo que é fundamental para a gente. A gente precisa cada vez mais alcançar nessa corrente do bem, nesse conjunto dos gravetos, alcançar cada vez mais pessoas, impactar cada vez mais pessoas e gerar oportunidade para cada vez mais pessoas que se dedicam, que trabalham, que correm atrás. E eu fico feliz demais que vocês vieram para apresentar o NuPedem, porque é uma rede. Aos poucos a gente vai achando os pares, achando as pessoas que lutam muito em outras regiões, em outros lugares, para que a gente crie essa rede e essa força, porque não é nenhum tipo de favorecimento ou beneficiar um grupo ou outro, mas é juntar nesse aspecto de resistência e de força comum e de buscar parceria e buscar oportunidade. Um aluno de ensino fundamental que participa voluntariamente num projeto, ele consegue perceber que ele tem a oportunidade de fazer um mestrado numa universidade pública. Exatamente. E que esse é o caminho para tirar a família dele daquela realidade. A gente tem história aqui. Rapidamente, eu vou comentar uma passagem que aconteceu no final do ano passado. Eu chamei um orientando que trabalhou com quadrinhos no mestrado em ensino, levei ele para uma reunião que eu tinha numa escola municipal em Miracema, que é uma cidade aqui ao lado, e eu sabia que o irmão dele estudava lá. E eu não disse nem para o Lucas, no caso, que foi comigo, nem para o irmão que eles iam se encontrar. E o palestrante do dia e o apresentador da reunião do dia foi o irmão, com o irmão ali assistindo. E aí eu mostrei para os alunos, falei, olha, vocês acham que dá para fazer um mestrado numa área que vocês gostam pra caramba?
Vocês acham que dá para fazer um mestrado numa universidade pública? Tá aí. Ele é da cidade de vocês. Ele estudou na mesma escola que vocês. Ele se dedicou, ele correu atrás e ele está aqui. Ele tirou uma nota 10 no mestrado em ensino da Universidade Federal Fluminense, que é uma baita universidade reconhecida pra caramba. Então, vejam, a educação é um caminho. É só você correr atrás, é só você se dedicar. Agora, que vai ter muita resistência, vai. As oportunidades são poucas, mas a educação requer essa força. É verdade, falou tudo, Daniel, é isso mesmo. E é o que a gente acredita aqui no NUPEDEM, né? Somos pessoas realmente apaixonadas pela neurociência e educação em prol do desenvolvimento social, é nisso que a gente acredita. A gente não está preocupado com N, a gente está preocupado em quanto a gente vai poder estabelecer de parceria com a sociedade e devolver o investimento público que é feito na gente, né, em educação. Então, eu acho que é ciência, educação, tecnologia, inovação, acho que é isso que move. É claro, publicar e orientar e tudo mais, obviamente tem seu valor e é fundamental, né, para manter a máquina girando, mas é o coração da gente que está ali. Não é a calculadora, não é o número, não é a pontuação, né, do conselho para a progressão funcional. De fato, não é. Né? Nunca foi. E eu acho que é isso que você falou, né? Tem essa resistência, a dificuldade, o olhar dos pares. É muito difícil, você sabe o que eu estou falando, né? Acho que a gente se reconhece aí, mas a gente continua, né? Porque a gente acredita. Realmente a gente acredita, né? Outro dia eu estava em reunião às 5h30 da manhã com uma outra subcoordenadora do núcleo, aí eu até brinquei com ela, eu falei, imagina se os governantes soubessem disso, não é? Porque, infelizmente, o reconhecimento não vem, né? As pessoas não olham a gente com respeito, né? Enquanto professores e pesquisadores. É a verdade. A gente precisa mostrar a cara, porque senão as pessoas não reconhecem o tamanho do trabalho que a gente está fazendo e a quantidade de vida que a gente muda, a quantidade de oportunidade que a gente gera. É verdade. Tem toda a Revelou razão. nosso segredo, hein? Segredo nenhum. E aí, Daniel, deixa eu te mostrar aqui, olha, que a gente também tem as colunas online no Facebook, no Instagram e no nosso Twitter. A Neuromitos foi a primeira coluna que surgiu, que é assinada pela Luana, né, e pela Bruna Teixeira. A Neuro em Pauta, a gente discute o que tem de novo aí nas neurociências. Na saúde e na doença, a gente discute, por exemplo, a plasticidade na saúde e na doença, neurociências e qualquer coisa que você puder imaginar, paixão, yoga, fofoca, tudo a gente fala das bases neurobiológicas disso tudo, tá ligado? Foi uma coluna que acabou surgindo por conta da aplicação do jogo nas escolas, para manter a ponte, a conexão com eles. O Neuropop, onde a gente tem personagens da cultura pop, né? E a gente discute o aspecto neurocientífico do personagem. A Neuroanimal, que a gente correlaciona o mundo animal com as neurociências, né? E a gente tem ainda a Que Vibe é Essa, que a gente fala sobre o estado emocional. Quem Sou Eu, que é a de histologia, que foi a segunda coluna que surgiu, né? Histologia, morfologia. Neurociência de bolso sobre a neurociências e educação em como usar o seu dinheiro, que é uma coisa que a gente também não tem, né? A gente não tem um aprendizado financeiro na nossa vida, desde criança. No PDEM pelo Mundo, é uma coluna que relaciona neurociências e arte, mundo afora. Palavra de Especialista, que a gente convida pessoas para falar do seu trabalho, contando histórias das neurociências, que eu conto a história da neurociência, e a Nupedem Cult, que a gente mistura aí arte, cinema, música e tudo mais, dando dicas e relacionando com neurociências, né? E a gente tem os Hot Topics no PEDEM, né? Por exemplo, a gente publicou um artigo recentemente sobre a Covid e o impacto na saúde mental, então ele gera também uma publicação especial, onde esse artigo é todo traduzido numa linguagem bem popular, né? E aí ele teve duas partes, Neuro em Pauta, né? Da Covid-19 na saúde mental. Então, o que a gente faz aqui? A gente estabelece parcerias, a gente agradece as pessoas que
tornam tudo isso possível, né? Porque eu sou a coordenadora geral do Nupedem, fundei o Nupedem, aquilo e tudo, né? Que a gente já falou. A Luana e a Bruna estão comigo desde o início e com o tempo a Poli, a Thalita, a Liana, a Julinha, elas foram chegando e foram ficando e assumindo responsabilidades. E hoje a gente tem um grupo que conta com 40 pessoas, eu não tenho foto de todo mundo aqui, mas aqui tem grande parte do nosso grupo, tanto das mídias, né, da Instagram, Facebook, Twitter e do canal do YouTube, que são pessoas que fazem tudo isso acontecer, que contribuem. A gente, pra você ter ideia, hoje a gente tem gente de outros campi, né? Então a gente tem uma menina que é da Rio das Ostras, a Larissa Requert, né? E a Bruna Ellen, por exemplo, ela é de uma faculdade de medicina do Espírito Santo e ela trabalha com a gente. Isso foi uma coisa que a pandemia possibilitou, né? Dela trabalhar virtualmente com a gente. A Letícia Ramos é uma aluna da UERJ que seguia a gente, consumia as nossas colunas, o nosso material e que hoje está participando também com a gente do grupo. Então, assim, o que a gente acredita no Nupedem é que a gente pode sempre mudar o rumo, né? Como diz Clarice Lispector, né? Mas comece devagar. A direção é mais importante que a velocidade. Ou seja, onde é que eu quero chegar? O que eu quero fazer com esse conhecimento que eu adquiri ao longo da formação da minha carreira? Onde é que eu quero empregar? O que eu quero mudar? Né? O que eu quero contribuir? Né? Apaixonar-se pelo processo de criação, né? Como diz o Paulo Freire, não existe educação sem amor. Então, é colocar o nosso coração em todas as atividades que a gente faz. Eu mostrei aqui para vocês uma parte disso, mas a gente tem realmente inúmeras subdivisões dentro do núcleo. E acreditar, como diz a Adélia Prado, né? Porque eu realmente acredito e eu tenho esperança que nada se perde, tudo alguma coisa gera. E mesmo aquilo que parece morto aduba, né? O que parece estático espera. Ou seja, às vezes eu entro numa escola, Daniel, a gente entra com um projeto numa escola que parece morta, um ambiente hostil, um ambiente, às vezes, muito difícil emocionalmente de estar ali dentro. Eu já entrei numa escola que parecia que eu estava entrando num presídio, de tanta grade, de tanto cadeado, não tinha janela. Eu me senti sufocada, eu passei mal ali dentro. Mas eu pensava na Adélia Prado e eu pensava, não, eu tenho esperança, alguma coisa aqui vai adubar, vai funcionar e vai dar certo, e deu. Então, eu acho que é isso, né? A gente... Eu acho que a Luana, inclusive, estava comigo nessa ocasião, né, Luana? Nessa escola, e foi um sentimento de opressão enorme que a gente passou ali dentro, mas a gente, de tudo a gente tira alguma coisa e de tudo a gente consegue semear um pouquinho da educação que está no nosso coração, né? Que a gente realmente é apaixonada pela educação, pela neurociências e educação, pela ciência, pela tecnologia, pela inovação no ensino, para a gente poder trabalhar em prol do desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? E que as pessoas possam se desenvolver de acordo com seus talentos individuais ou coletivos, mas com responsabilidade e respeito, né? Que cada um é um indivíduo, cada um é uma pessoa que vai se enquadrar dentro de um propósito, que não necessariamente ele vai gostar daquela disciplina tanto quanto eu, então eu preciso respeitar isso, mas se ele precisa passar por aquela disciplina, como eu precisei passar pela matemática, como eu posso fazer o caminho dele mais feliz? Então, acho que é usar a educação em prol do todo, em prol, inclusive, da saúde mental, né? Porque quando a gente estuda uma coisa, a gente se sente feliz dentro do ambiente que a gente está, a gente produz melhor. E a gente é mais feliz, se a gente é mais feliz, a gente também devolve para os outros socialmente, ou na nossa família, ou na nossa escola, né? De uma forma muito melhor. Hoje a gente conta com inúmeras parcerias, a mais recente, né, que eu quero destacar aqui é a da Ciência Hoje das Crianças. Então a gente agora tem uma coluna, né, eu estou assinando uma coluna lá onde eu recebo convidados para discutir ditados populares sob o ponto de vista da neurociências. Quero agradecer aqui a Agir, né, que nos possibilitou ter uma bolsa de iniciação à inovação, e a ProEx também, que eu também tenho um bolsista, que é o Pedro, né, lá, e todos os outros parceiros e colaboradores, nosso muito obrigada, e deixo aqui os nossos contatos. E, Daniel, muito obrigada pela oportunidade de poder falar do nosso trabalho com vocês do Tec Grupo, e a gente espera realmente que a gente possa aí frutificar uma parceria muito legal. Eu acho que a gente semeia, na verdade, a mesma coisa, e é o que a gente deseja,
E fecho aqui dizendo, Daniel, que realmente eu acredito que um excelente trabalho, um bom trabalho que a gente faz em parceria é muito melhor do que o trabalho ótimo que a gente faz sozinho. Então, é por isso que o NUPEDEM hoje ele agrupa 40 pessoas de diferentes estados, diferentes regiões e com diferentes interesses, completamente um foco multidisciplinar. A gente tem estudantes de tudo quanto é área, recém-doutores, pós-doutores, a gente tem estudantes de graduação, alunos de extensão universitária, alunos de inovação em pesquisa, porque todo mundo realmente acredita, né, que a gente pode mudar tendo uma direção, porque a gente bota o nosso coração ali, porque a gente acredita que de tudo que a gente semeia, a gente vai realmente conseguir fazer frutificar. Mesmo com todas as dificuldades e adversidades do caminho que a gente encontra, a gente realmente não solta a mão de ninguém e segue no propósito pelo desenvolvimento social. Então, muito obrigada, Lu, dividir aqui o palco com você é muito bom sempre. Obrigada pela sua parceria mais uma vez, né? A Luana é uma das subcoordenadoras mais antigas do núcleo, ela e a Bruna Teixeira, então são pessoas com quem eu sei que eu posso contar e que, de fato, tornam tudo isso possível, né? Então, muito obrigada aqui a todo mundo. Muito obrigada, Daniel. Agradecer muito, Priscila, pela disponibilidade, pela participação e pela felicidade como você traz tão facilmente as informações e a quantidade de ações do grupo. A gente está falando de dois grupos que têm mais ou menos a mesma idade. O nosso grupo foi fundado em meados de 2016 também. E essa é uma restrição, é uma lição que a gente precisa tomar para o TEC. E aí eu compartilho essa opinião com alguns colegas, professores e alunos que ajudam no TEC, que é de visibilidade. Agora, certamente a gente tem abertura muito grande para voluntários, para alunos que tenham interesse em ajudar, colaborar, participar de bolsas, participar de editais. Certamente são grupos que estão abertos para essa participação, para essa colaboração. E como você mostrou, não é um grupo restrito a uma área específica, mas é um grupo amplo, aberto. Inclusive, eu acabei aqui de concluir uma orientação de uma aluna da pedagogia. Foi algo muito interessante, muito curioso, porque eu publiquei um artigo junto com alguns parceiros em 2015, 2016. Essa aluna me procurou em 2017, que tinha lido esse artigo, e se eu podia orientar ela a respeito de uma análise pedagógica de um texto que eu fiz, comparando o discurso, marketing, vendas, com o contexto pedagógico, contexto didático. E ela queria fazer essa análise, enquanto eu fiz a análise mais comunicação, ela queria fazer a análise mais pedagógica, e ela acabou de concluir o trabalho dela, de final de curso, ano passado. Então, assim, são grupos que estão abertos a essa ação multidisciplinar, interdisciplinar, a essa colaboração, a essa participação ativa, e eu fico muito feliz de vocês terem aceitado, da Luana ter feito essa ponte para a gente poder ter essa conversa tão interessante, tão produtiva, porque, de fato, é legal demais para a gente. Na minha experiência com o NUPEDEM, isso agregou muito no meu aprendizado, no meu desenvolvimento profissional. Foi uma experiência incrível, assim. Trabalhar no NUPEDEM tem sido uma questão de parceria mesmo, né? Inclusive falar da Priscila como coordenadora, né? E na postura profissional que ela tem em relação a gente, que é uma postura totalmente horizontal, onde ela considera e releva a opinião de todo mundo. Ela inclui todo mundo nas decisões, a participatividade, e ela ensina, né? Ela consegue promover o nosso desenvolvimento, né? Então, tipo, ela foi minha professora, ela é a coordenadora, nós somos amigas e é um prazer trabalhar, é um aprendizado e eu acho que todo mundo que está, independente da etapa do desenvolvimento acadêmico que a pessoa esteja, vale a pena se envolver com a extensão, né?
com aprendizado relevante no sentido da divulgação científica, na linguagem, em lidar com pessoas também. Queria pontuar isso em relação à minha experiência, né? E agradecer também a oportunidade de estar aqui promovendo, né, as nossas atividades, comentar a questão de orientação de alunos, de parcerias para mestrado e doutorado, assim, isso eu não sei como é que funciona muito bem, né? Lá a gente depende, o NUPEDEM está vinculado ao departamento do programa de pós-graduação da UF, né? Então as regras são todas relacionadas a isso, mas a gente está sempre assim, as portas estão sempre abertas para receber os alunos para participar das colunas, né? A gente tem esse papel importante de engajamento, então a gente está sempre ali distribuindo. O núcleo é muito grande, nós temos muitos alunos participando e sempre que procuram a gente, buscando, a gente tenta abrir um espaço, inserir o aluno, pescar o interesse dele, inserir ele em alguma coluna, desenvolver esse processo criativo. São eles que trazem as propostas para a gente, muitas e muitas vezes eles propõem, a gente debate as ideias com eles, né, no desenvolvimento, na construção, né, das atividades, das colunas, e é uma troca. A gente fornece conhecimento, eles fornecem ideias, eles vêm frescos, vêm ávidos, a experiência tem sido muito gratificante nesse sentido, das parcerias que a gente estabelece, dos alunos de fora, dos alunos de outras universidades, isso tem sido muito, muito bacana, assim. E queria agradecer essa oportunidade novamente e parabenizar pelo que você está fazendo, Daniel, também, porque isso é extremamente importante, assim, você está promovendo algo muito, muito, muito relevante. E se é difícil para a gente na sede, eu imagino como não é difícil para você no interior. Daniel, você está de parabéns, porque não é fácil. Não é fácil a gente lidar com os pares, com as dificuldades do caminho. Então, assim, você está de parabéns pelo que você tem conseguido realizar. E realmente é de tirar o chapéu, porque se a gente passa o que a gente passa na sede, eu imagino o que você passa no interior. Então, parabéns, vida longa ao Tec Grupo e conte com a gente para parcerias e oportunidades. A gente está aberto e à disposição sempre para novos caminhos e novas possibilidades. Muito obrigado, muito obrigado. Alguém me perguntou sobre isso, não lembro nem se foi a Luana, na nossa conversa, a respeito de como é que você lida com essas questões locais e tal. E a resposta que eu dei foi, de fato, eu vim para Pádua para poder trabalhar em algo que é paixão. Então, eu não me preocupo muito com essas outras coisas, sabe? Então, acaba sendo algo de finalmente contribuir para a sociedade que eu sempre quis. Bom, Priscila e Luana, mais uma vez, agradecer muito pela participação de vocês duas. Para você que chegou até aqui nesse vídeo, se você gostou do conteúdo, considere curtir, dê uma olhada no restante da programação do evento, tem várias atividades, inclusive a gente está conversando com alunos do TEC que concluíram o trabalho, para vocês conhecerem todo o processo de orientação, todo o processo de bolsa, participação em projeto, voluntariado. E, mais uma vez, agradecer muito Priscila e Luana. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os colegas, procure as redes sociais do NUPEDEM, vejam lá o canal do YouTube deles, muito interessante, muito novo, muito jovial, e isso certamente vai ajudar a todos nós. Um grande abraço a todos e muito obrigado.